porque é, a pauta internacional envolve aquele Munha, o ser eterno, o Joe Biden. Eu estou ressuscitando o Joe Biden, quase que literalmente, por causa das notícias dos últimos dias e para ilustrar o tamanho, eu estava citando a Dani Lima aqui, mas para citar o trabalho porcaria que a imprensa faz. Vejam essa notícia que acabou de sair nos últimos dias. Joe Biden é diagnosticado com forma agressiva de câncer de próstata e com metástase óssea. Em primeiro lugar, sinto muito por ele, né? Ninguém deseja o mal a ninguém. Mas por que essa história é importante? Vejam, como diz a matéria, no último domingo, o gabinete do Joe Biden informou que ele foi diagnosticado com câncer agressivo que parece ser sensível a hormônios, o que permitiria um tratamento eficaz. Mas antes disso, enquanto ele era presidente, o Biden teve uma lesão de pele removida do peito que foi enviada para biópsia, que comprovou que o tecido era cancerígeno, o que fez ele passar preventivamente por uma eletrodissecação e por uma curetagem. Aí, antes disso, enquanto ainda era senador, o Biden teve 2 aneurismas cerebrais que os médicos diziam que tinham 50% de chance de matar o Biden. Esse é o histórico médico disso. Levando tudo isso em consideração, enquanto o Biden era presidente, ele demonstrou em várias oportunidades que não estava em menor condição físico-mental de exercer o cargo e que ele estava com as suas funções cognitivas, mentais, completamente deterioradas. Em março de 2021, o Biden estava embarcando no Air Force One e caiu 3 vezes durante a subida. Esse vídeo é o vídeo que viralizou. Um ano depois, em 2022, durante o discurso anual do presidente ao Congresso, o Biden trocou na sua fala ucraniano por iraniano. Em setembro de 22, durante um evento político, o Biden chamou pelo nome da Jack Walorski, que era uma ex-deputada indiana que tinha morrido em um acidente de carro um mês antes. Lembra dele perguntando, Jack, você está aqui? Onde é que você está? Em novembro de 2022, o Biden colocou a culpa da inflação americana da guerra no Iraque, quando na verdade ele queria dizer guerra na Ucrânia. E aí quando ele foi se justificar, ele disse que havia pensado no Iraque porque havia sido de onde o seu filho Bo morreu. Mas na verdade o filho dele morreu em 2009 de câncer. Em 2024 ele apresentou o Zelensky num evento da OTAN como presidente Putin. E eu podia passar o dia aqui falando dos episódios em que o estado de saúde do Biden estava claramente deteriorado. E a questão aqui realmente não é tirar sarro da saúde do Biden. Eu desejo melhoras a ele, inclusive como fez o Trump, para que ele se recupere o mais rápido possível. Mas a questão é que quando a gente noticiava sobre isso, aqui no Paulo Figueiredo Show, e outros veículos de mídia independente nos Estados Unidos faziam a mesma coisa, como é que a velha mídia tratava isso? Enquanto nós chamávamos atenção para a saúde do Biden, o que dizia a velha mídia para vocês? Bom, vejam vocês mesmos. Bota aí na tela, Bruno. A agência de secagem de fatos PolitiFact dizia que especialistas em geriatria diziam que a afirmação de que Joe Biden é senil está errada. A Reuters reportava que, segundo o médico da Casa Branca, o Biden estava apto para o serviço. A CNN Brasil dizia a mesma coisa, citava o médico do Biden, dizia que ele estava apto, em pleno exercício da presidência dos Estados Unidos. O UOL no Brasil. Vejam o UOL. Aí vem as agências de checagem de fato. Vem a agência de checagem da Reuters. E diz que mesmo diante de um vídeo que viralizou em que o Biden estava completamente confuso durante uma comemoração do dia D, era tudo mentira, que o Biden não tinha ficado confuso em coisa nenhuma. Tem até uma declaração do próprio Biden dizendo que ele estava com câncer. And because it was a 4-lane highway that was accessible, tá falando... my mother drove us, and rather than us be able to walk. And guess what? The first frost, you know what was happening? You had to put on your windshield wipers to get literally the oil slick off the window. That's why I and so damn many other people I grew up have cancer. É por isso que eu e tantas outras pessoas que cresceram comigo temos câncer. And why for the longest time Delaware had the highest cancer rate in the nation. E por isso que Delaware tinha o maior índice de câncer no mundo.
É o Biden falando que ele tem câncer e todo mundo tratando. Ah, não, foi mais um erro do presidente. E você encontra uma infinidade de matérias iguais. Aliás, nas pesquisas da nossa equipe, nós até achamos que muitas dessas notícias foram apagadas. Mas a questão é, essa versão de que o Biden estava bem só foi mudar de tom depois do primeiro debate entre ele e o Trump, porque ali não tinha mais como esconder que o Biden não estava entendendo nada, e porque eles já não queriam mais o Biden como candidato. Já sabiam que a chance do Biden morrer durante o mandato era grande. Aí, então, quando surgiu a possibilidade de colocar um candidato pior do que o Biden, sem que esse candidato tivesse que passar pela primária do Partido Democrata e, portanto, ser aprovado pelo menos, mais ou menos, pelos eleitores, eles decidiram que a saúde de Joe Biden era um problema. E aí entrou a Kamala Harris, inclusive sem a concordância do Biden, e a história continuou como a gente já conhece. As grandes questões aqui são as seguintes. Primeiro, quem estava governando os Estados Unidos entre 2020 e 2024? Ora, o estado de saúde do Biden já era ruim, a ponto dele confundir o Zelensky com o Putin e não se lembrar nem mesmo de que o filho dele morreu. Nós temos um promotor dizendo que não processou o Biden por causa da sua capacidade mental. Nós temos o presidente da Câmara dizendo que o Biden não tinha ideia de uma ordem executiva que ele tinha assinado. Alguém em sã consciência acha que essa pessoa teria capacidade de ler legislações complexas, de escrever ordens executivas? Certamente que não. E daí surge um meme criado durante as eleições americanas no ano passado de que o verdadeiro presidente dos Estados Unidos era o cara que operava o teleprompter. Porque o Joe Biden só repetiu o que estava no teleprompter. Lembrem dele dizendo end of quotes, fim da frase. Ele lendo o teleprompter dizendo fulano, fim da frase. Porque até aqui no meu teleprompter, eu estou fazendo o programa e eu faço o programa com o teleprompter, quando o João Gabriel bota uma citação, para eu saber que eu estou lendo uma citação, tem assim, fim da citação. É como se eu fizesse o Paulo Figueiredo show e falasse, fulano de tal disse, fim da citação. E tudo isso tem contornos muito piores em razão do segundo ponto. Os jornalistas da Reuters, o pessoal do PolitiFact, da CNN, da MSNBC, todas essas pessoas, elas têm acesso direto ao Biden. Constante. O presidente viaja com jornalistas dentro do Air Force One. O presidente encontra os jornalistas na Casa Branca com frequência. Biden deu entrevistas. E não é possível que alguém conversasse com ele por 5 minutos e acreditasse que ele estava mentalmente apto para exercer a função dele de presidente. Ou seja, a imprensa criminosa acobertou a história mentindo para o público com o único interesse de beneficiar a esquerda. Na verdade, mais do que isso, com o principal objetivo de prejudicar o Donald Trump. Eles sabiam que o Biden estava doente. Eles sabiam que ele não tinha mais condições cognitivas e mentais de presidir os Estados Unidos. Mas escolheram acobertar isso, e não só acobertaram isso. Todos nós que noticiávamos isso éramos chamados de teóricos da conspiração. É por isso que esses veículos não têm mais credibilidade. É por isso que tem 20 mil pessoas assistindo agora o Paulo Figueiredo Show, apesar de todos os bloqueios. Mas há um terceiro ponto. Aqui nos Estados Unidos tem um negócio muito interessante, que se chama AutoPen. AutoPen é a caneta automática. Ele é um dispositivo que reproduz as assinaturas do presidente automaticamente a partir de um modelo previamente gravado. E é muito utilizado por autoridade pública em documentos que têm muitas assinaturas repetidas. Tá? Por exemplo, o perdão das pessoas do 6 de janeiro. O Trump emitiu um certificado de perdão para cada um. Nosso querido amigo Eliel Rosa tem um, inclusive, mostrou aqui no programa. Esse perdão não foi assinado, de fato, pelo Trump. Foi assinado pelo AutoPen, porque foram emitidos 1000 desses. Existe uma discussão sobre se o AutoPen, para assinatura de determinadas coisas, como ordens executivas ou legislações, é válido ou não. A lei americana, por exemplo, prevê que diversas ocasiões em que o documento tem que ser assinado pelo presidente dos Estados Unidos. Então, se não foi ele quem assinou, e sim uma máquina, será que essas ordens são válidas?
E hoje é esse o debate que está acontecendo. Quando você adiciona essa discussão, o fato do presidente não estar apto a sequer reproduzir a própria assinatura, saber o que fez, o depoimento do presidente da Câmara dizendo que ele não sabia de uma ordem executiva que tinha feito, aí a coisa fica pior. Com Joe Biden no estado que estava, quem pode dizer com certeza que ele, de fato, assinava os documentos e presidia os Estados Unidos? Quem pode garantir que uma pessoa não pegava os documentos e assinava por ele? Ou um grupo de pessoas? Então, é por isso que essa pauta é tão importante, porque a saúde do Joe Biden era um risco para a segurança nacional dos Estados Unidos, para a segurança global. Nós não sabemos quem governou de fato os Estados Unidos. E a imprensa mentiu também neste assunto, descaradamente, para vocês, por anos. Existe uma brincadeira aqui nos Estados Unidos que as pessoas perguntam: qual é a diferença entre uma teoria da conspiração e a verdade? A resposta: 3 meses. Lembrem-se de quantas teorias da conspiração nos últimos tempos se provaram verdadeiras. Vamos só para lembrar algumas. Covid. Origem do vírus? Confirmado. Fraude nas eleições americanas? Confirmado. Os acobertamentos, o Russiagate, que a imprensa tratava como verdadeiro, e os que diziam que era tudo planejado pelo comitê da Hillary Clinton? Confirmado. Que o Biden era senil e que os Estados Unidos não eram governados de fato por ele? Confirmado. O que mais falta? O que mais falta? E é por isso que a mídia importa cada vez menos. Trump voltou à presidência. E isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas. E muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.